Fala aí, galera do oitavo ano, tranquilidade, meus amores? Vamos dar continuidade aqui ao assunto do segundo reinado, hoje falando sobre o avanço do movimento abolicionista até o processo de abolição da escravatura no Brasil. Vocês podem perceber que nossa chamada aí da aula tem uma matéria do Gazeta de Notícias, jornal da época, que está relatando aí o Brasil livre, falando sobre a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Mas será que de fato essa Lei Áurea que concedeu a liberdade aos escravizados de fato garantiu essa liberdade? Será que ela tinha algum projeto de inclusão desse indivíduo que era escravo na sociedade? A resposta é não, e vamos entender o porquê disso agora. Quando eu olho para o Brasil, estou falando do Brasil atual, a gente sabe que o nosso país ele é extremamente miscigenado, é um país de misturas, é um país multicultural, de influência europeia, indígena, africana. Então, quando eu pego dados mais recentes do IBGE, eu percebo que cerca de 51 a 52% da população brasileira é formada por pretos ou pardos, ou seja, significa que pretos e pardos são a maioria da população no Brasil. Isso é um reflexo direto de um passado colonial e também do Brasil Império, em que tinha como principal forma de trabalho a mão de obra escrava de origem africana. Segundo dados da historiadora Lilia Schwartz, cerca de 5 milhões de indivíduos vindos da África chegaram ao Brasil. Obviamente chegaram aqui a partir dos navios negreiros, os famosos tumbeiros foram trazidos à força ao Brasil para trabalhar enquanto escravos. Só que no século XIX nós percebemos que a Inglaterra vai iniciar um processo de pressões internacionais pelo fim do tráfico intercontinental de escravos e pela abolição da escravatura nos países da América do Sul que ainda utilizavam tal forma de trabalho, não só na América do Sul, como na América Central e do Norte também. O que acontece? A Inglaterra, no século XIX, ela aboliu o trabalho escravo em suas colônias. Por quê? A Inglaterra passou por uma revolução industrial e ela entende que o melhor é ter o trabalho assalariado, porque ele movimenta a economia, ele consome. O dinheiro que era gasto no tráfico negreiro era altíssimo, seria muito melhor aplicado na produção industrial, na compra de produtos ingleses. Sem contar que a Inglaterra achava injusto. Enquanto em suas colônias nas Antilhas, as Antilhas inglesas, o açúcar era produzido com o trabalho livre assalariado, no Brasil o açúcar era produzido utilizando mão de obra escrava e, portanto, era mais barato. Então aí tem uma série de interesses econômicos, de produção de investimentos da Inglaterra pressionando o Brasil e outros países a acabarem com a escravidão. Claro que também existem grupos humanitários, aqueles que consideram o trabalho escravo totalmente desumano e, portanto, deveria o quê? Chegar ao fim. Nessa linha de pensamento, a Inglaterra, para pressionar o Brasil, vai criar o famoso Bill Aberdeen, que eu já expliquei em aulas anteriores para vocês. Lei inglesa que permite à Marinha Britânica navegar pelo Atlântico aprisionando navios negreiros. Lembram disso? Se não, acesse as últimas videoaulas quando eu falo aí da economia e vou citar, por exemplo, a tarifa Alves Branco. Bacana? Então, dentro dessa ideia, a Inglaterra vinha pressionando o Brasil a adotar medidas que restringissem ou acabassem com o tráfico negreiro. O Brasil até adotou algumas leis, são as famosas leis para inglês ver, porque não tinham senso prático algum. Por exemplo, tem uma lei de 1831 que estabelece o fim do tráfico negreiro em portos oficiais do Brasil. Ou seja, continuava ocorrendo o tráfico, entrando por portos não oficiais. É o Bill Aberdeen que leva o Brasil a se movimentar, tanto que em 1850 é assinada a famosa Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, tem esse nome de acordo com o autor dessa lei, estabelece o fim do tráfico intercontinental de escravos. A partir de 1850, o Brasil não faria mais o tráfico de escravos, ou seja, não pegaria novos escravos na África e iria comercializar no Brasil. Isso chegou ao fim. Isso não significa que a escravidão acabou, pelo contrário, ela continua existindo. O que vai ocorrer agora é um tráfico interno. Escravos que estavam no Nordeste, região decadente, vão ser vendidos para o Sudeste, região produtora de café. Mas, obviamente, que o fim do tráfico intercontinental representava o quê?
a ausência de novos escravos vindos da África para o Brasil. Ou seja, lentamente essa escravidão iria perder força, por mais que boa parte da elite rural brasileira defendesse a escravidão. É nesse ponto dessa elite que se apega ao trabalho escravo e não quer o seu fim, que irá surgir um movimento de contraponto a eles. Esse é o famoso movimento abolicionista aqui no Brasil, inclusive com lideranças negras, negros alforriados que tiveram capacidade de estudar, como o Luiz de Gama, o engenheiro André Rebouças, o José do Patrocínio, vão atuar de forma constante, inclusive política, exigindo aí o fim da escravidão. Liberais, professores, médicos, advogados, escritores também vão se reunir formando grupos de ação em prol da causa abolicionista. Inclusive alguns grupos com ações radicais, invadindo fazendas, libertando escravos, favorecendo a formação de quilombos e o fortalecimento dos mesmos. Então esse movimento abolicionista ele vem crescendo no Brasil e pressionando os grandes fazendeiros que mantêm o trabalho escravo a acabarem com essa escravidão. Por quê? Cada vez essas ações se tornavam maior, cada vez mais fazendas eram invadidas, inclusive filhos de fazendeiros, que bebiam dessas ideias liberais, vão passar a sabotar os próprios pais fazendeiros, vão conseguir o quê? Atuar junto a movimentos abolicionistas para libertar a maior quantidade possível de escravos. Então, dentro dessa lógica, a política brasileira vai agindo. Só que o que acontece? O projeto para acabar com a escravidão no Brasil é um projeto gradual, lento. Eles não querem de forma acelerada. A quantidade de negros, e mestiços no Brasil era muito grande, então eles tinham medo de que uma ruptura muito forte levasse a revoltas e ocorresse no Brasil algo parecido com o que ocorreu no Haiti. Então eles utilizavam essa justificativa até aquele momento. Repetiam isso, não, o Brasil não pode ser um Haiti, tem muitos negros aqui, é perigoso. Então dentro dessa ideia de uma elite branca que não quer perder seu status e seu poder econômico, obviamente, as leis abolicionistas vão sendo aplicadas de pouquinho em pouquinho, como a famosa Lei Rio Branco, a famosa Lei do Ventre Livre de 1871. A Lei do Ventre Livre estabelece que a partir daquela data os escravos nascidos, os filhos de escravos, ganhariam a liberdade. Ou seja, até os 8 anos ele ficaria com a mãe, ou ela ficaria com a mãe, depois disso estaria livre, mediante um pagamento de uma indenização ou trabalhando para esse senhor até os 21 anos de idade. Ou seja, mesmo assim ia ter um longo período aí de exploração dessa mão de obra até 21 anos de idade. Em 1885 foi criada a Lei Saraiva-Contegipe, conhecida como Lei do Sexagenário, e garantia que escravos maiores de 60 anos ganhariam a liberdade, desde que trabalhassem mais 3 anos para o seu senhor como forma de indenização. Ah, professor, que legal, os escravos mais velhinhos iam poder parar de ser explorados. Mais ou menos, galera? Mais ou menos. A expectativa de vida de um escravo nesse período aí do século XIX era de 40 anos de idade. Então o escravo, quando chegava aos 60, já estava extremamente desgastado, problemas de visão, dores no corpo, não conseguia mais trabalhar. Então, na verdade, para o senhor desse escravo, era uma maravilha, ele estava se livrando daquele peso. Opa, fez mais de 60 anos, se me serve, trabalha mais 3, se não me serve, tá livre. Esse escravo ia fazer o quê? Mendigar na rua, ninguém ia dar emprego a ele. Ia acabar morrendo de frio, de fome. Então essas leis não estão resolvendo o problema da escravidão. Então as pressões políticas elas vão aumentar e muito dentro do território nacional, sobretudo no Rio de Janeiro. O que leva a princesa Isabel, que estava substituindo seu pai no cargo administrativo do Brasil Império, ela, em 13 de maio de 1888, assina a famosa Lei Áurea, que estabelece a abolição da escravatura no Brasil. Só que esse projeto ele não tem nenhuma ideia de inclusão desse indivíduo na sociedade. Ou seja, esse projeto não prevê um acesso à educação, um incentivo ao trabalho, não. Simplesmente, esses escravos agora libertos são entregues à sua própria sorte. Muitos serão expulsos das fazendas, outros vão continuar trabalhando lá, recebendo pagamentos ridículos, ou numa condição semelhante à escravidão, devido às dívidas que eles vão contrair. Muitos vão para a cidade, não encontram emprego, vão fazer funções de baixa remuneração e trabalho extremamente pesado. Até porque o Brasil vai estar realizando aquele processo de embranquecimento da população, aquela ideia racista de que um país, para ser desenvolvido, necessita ter maioria branca. E a partir daí vai atrair imigrantes italianos e alemães. Então, dentro dessa ideia, a Lei Áurea, embora represente a abolição da escravatura, ela não inclui esse indivíduo na sociedade, que continua marginalizado.
Embora essa Lei Áurea agrade os abolicionistas, ela vai desagradar muitos latifundiários do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, que já estava em decadência, se apoiava ainda no trabalho escravo. Esse fazendeiro em crise perde sua mão de obra e o governo não paga indenização a ele, porque o Brasil não tinha recursos para tal. Lembra? Tinha gastado muito dinheiro com a Guerra do Paraguai. Então esses latifundiários vão romper com o governo imperial. Esse é um dos motivos para a queda do Segundo Reinado, que nós vamos abordar mais para frente. Belezinha? Finalizamos aqui. Beijão. Tchau, tchau.